aproveitando aí, né, para perguntar para vocês, um dos suplementos que a gente vê aí de aminoácido, né, que às vezes tem essa discussão eu gosto desse desafio. Da questão de servir, de não servir, como é que é o BCA. Perfeito. Gente, eu adoro esse desafio. E eu queria saber de vocês dois, queria saber se o BCA serve, BCA não serve, serve para quem? Se eu, por exemplo, eu gosto de atividade física, já fiz crossfit, né? A gente sabe, acho que dá pra ver, né? Não é bodybuilder? Bodybuilder. E eu queria saber, cara, se o BCA serve, se não serve, para quem que serve, de repente vai estar atrelado a alguma atividade, né? Tem essa relação na recuperação, como é que funciona? Perfeitamente. O Jorge adora falar disso. Eu gosto muito de falar sobre BCA, porque BCA. Exatamente, eu sou o defensor do BCA, principalmente porque ele é um aminoácido essencial, pronto. Aí eu já começo falando dessa forma. O nosso corpo não produz e a gente precisa essa origem desse aminoácido através dos alimentos, ok? Talvez você consiga ao longo do seu dia, através dos alimentos, atingir essa quantidade de aminoácido BCAA, ok? Perfeito. Só que, quando você ingere esse aminoácido de forma isolada, você tem uma absorção dele mais eficaz e mais rápida. O que as pessoas falam quando o BCAA ele não serve para nada? Eles usam esses termos. BCAA não serve para nada. Calma aí, gente. BCAA é um aminoácido essencial. Você encontra na proteína. Então a proteína não serve para nada. O BCAA ele é colocado de uma forma muito estratégica. O que ficou popularizado? Não serve para o cara que faz uma musculação. A musculação é anabolismo e catabolismo ao mesmo tempo. E aí o que o BCAA faz? Ele age na barreira hematoencefálica, agindo como se fosse um porteiro, pedindo entrada de aminoácidos que te dão sensação do prazer, do bem-estar e do relaxamento. O cara não pode ter isso. Então ele fala assim, olha, quem vai agir nesse cara agora sou eu. Para a musculação, ele vai recuperar as fibras musculares e as microlesões causadas durante o treinamento. Para a musculação, o cara não pode fazer isso. Ele não pode tomar antes do treino o BCAA. Então, o BCAA ele pode ser utilizado de maneiras estratégicas para o cara da musculação, tá? Dele estar utilizando ou num pós-treino, ou aumentando o aporte de aminoácido dele nas refeições ao longo do dia dele. Ele pode até tomar antes de dormir. Pô, quero aumentar o meu aporte de aminoácido, o cara toma antes de dormir. Toma pela manhã, entendeu? Que vai estar auxiliando ele. Vai estar auxiliando na ingestão diária que ele precisa de aminoácidos, principalmente para ter a função anticatabólica. Se o cara se preocupa com a massa muscular dele, o cara que ele é um atleta natural ou praticante de musculação natural, ele precisa muito desse aminoácido. Por isso que é comum, então, em alto rendimento, você ter a suplementação de Perfeitamente. É aí que está o ponto. Agora eu vou falar de um outro público, né? Recebemos recentemente nossa colega aqui, convidada, a doutora Carla Bogé, e eu até faço esse complemento. O BCAA, ele é muito específico, né, para tomar antes do treino, para o atleta de endurance, corrida, ciclismo, natação, porque esses caras não podem ter rompimento das fibras musculares, entendeu? Então ele faz uma preservação. Mas isso conta para atleta amador também, por exemplo, dou minha corrida lá, final de semana? Perfeitamente. Quando eu falo atleta, é o praticante de atividade física de uma maneira geral, tá? Então, o praticante de crossfit, que ele não foca no ganho de massa muscular, consequentemente ele acaba tendo ganho de massa muscular também, né? Mas ele não foca nisso, ele foca no alto rendimento, o BCAA é excelente para ele, porque combate a fadiga, entendeu? Melhora ali os movimentos dele, melhora. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Pra musculação, gente, é excelente. Pô, mas pra quem? Vou falar pra quem? Aquele cara que tem uma rotina de vida, que busca saudabilidade, aquela pessoa, aquela moça que também busca saudabilidade. Poxa, ela quer fazer os movimentos dela um pouco melhor, sem fadiga. Ela não tá focando no ganho de massa muscular. Ela tá focando o quê? Na longevidade dela, na prática de atividade física no modo geral. Então ela não quer tomar um aditivo, por exemplo, à base de cafeína, ela pode utilizar o BCAA para melhorar o rendimento dela ou dele. Outra questão também é a concentração, né? As pessoas falam que o BCAA não funciona porque vão usar o que está ali na embalagem indicando para ser usado. Exatamente. Existem os estudos em cima das concentrações de miligramagens por quilo de peso corporal do indivíduo. Para cada indivíduo. Né? Fator de atividade moderado, fator de atividade intenso, que aí é o nutricionista, lógico, que vai avaliar e vai falar qual é a quantidade de aminoácido que esse indivíduo precisa. Então, mas por exemplo, é comum a gente chegar na embalagem ali do produto e ver 2 por 1, né? Lá fica 4. Sim, perfeito. 1, perfeito. Ali tem muita informação detalhada que eu posso estar passando aqui. Mas, por exemplo, quando tem ali a embalagem 2 por 1 por 1, 4 por 1 por 1,
o que foi vendido? Que dentro dos 3 aminoácidos, a leucina é o mais importante. Então ele bota 2 por 1 por 1, eu tenho 2 de leucina para 1 de isoleucina e 1 de valina. É a concentração conforme... É a concentração de um determinado aminoácido. O outro que é 10 por 1 por 1. Só que tem pegadinha, tá? Então, a pegadinha é o seguinte, não significa que um BCA que é 5 para 1 para 1, ele seja melhor do que o 2 para 1 para 1. Por quê? É a questão da dosagem. Eu posso ter um BCA, o cara falou que é 5 para 1 para 1, mas a concentração do aminoácido dele é muito baixa. E aí o cara que é 2 para 1 para 1, ele bota lá que a concentração do aminoácido dele é alta. Por exemplo, é 4.000 miligramas num único comprimido. Tô aqui hipoteticamente falando, tá? Mas é isso que acontece nas embalagens. 4.000 miligramas num único comprimido. 2 para 1 para 1. Ou seja, eu tenho 2.000 de leucina, 1.000 de isoleucina e 1.000 de valina, certo? Num único comprimido. Já o outro, ele tem lá em 10 comprimidos, 2.000 miligramas. E aí ele é 10 para 1 para 1, por exemplo. Entendi. Então eu preciso tomar uma porrada de comprimido para poder ter o 10 para 1 para 1. Às vezes não é vantagem. Nesse ponto, então, de repente, suplementar com ele em pó, às vezes vai... O em pó, você consegue ter um equilíbrio maior em relação à concentração de aminoácidos que o nutricionista vai passar para aquela pessoa. Porém, o que acontece? Essa concentração, ela vai estar, ela não significa que vai ser 2 para 1 para 1 ou 1 por 1 por 1. Vai depender se a embalagem, aquela marca, ela vai ressaltar ali tem que estar sempre ou não. olhando a tabela, né? Tem que estar sempre olhando a tabela. Geralmente, em pó ele é mais concentrado. Isso. E eu gosto mais de tudo que é líquido, né? Porque a absorção no nosso corpo ela é melhor. A absorção no nosso organismo. Tudo que é cápsula, comprimido, tablete, ela precisa passar por um processo, né, de digestão que o líquido não precisa passar. Então, assim, tudo que é líquido, ele tem uma absorção melhor no nosso organismo. A receptação e a captação do nutriente é muito mais eficaz. Exatamente. Você que está assistindo esse corte aqui agora, não deixe de clicar nesse link que está aqui embaixo para você acompanhar esse bate-papo extenso que nós fizemos aqui falando sobre suplementação. Então, se inscreve no nosso canal, liga o sino de notificação para receber as novas atualizações.